Dança com fogueira, fartura de comidas típicas, celebração de colheita e justamente no momento do solstício de verão do hemisfério norte ou do solstício de inverno do hemisfério sul. Será que a festa junina é uma festa pagã? Para entender isso, precisamos primeiro ir na etimologia do nome. A festa junina significa, na verdade, festa do mês de junho, tanto que, em alguns locais, ela também é chamada de festa julina quando ela é feita em julho. E até aqui, né? Nada muito impressionante. Mas essa festa também tem outro nome, que é Festa de São João. E quem é, né, São João de que eles estão falando? É de João Batista, o homem que batizou Jesus. O nome de João Batista já vem de um costume grego que é baptismos, ou seja, mergulhar em água em grego. O ato de abençoar com água e de um banho sagrado é encontrado em todas as religiões pagãs e também no judaísmo. E João Batista, que era judeu, estava fazendo em Jesus, na verdade, o rito do mikveh, que é o rito de batismo judaico, mas que, como na época os judeus estavam escrevendo suas coisas em grego, pois eles estavam tentando fazer o povo do local se adaptar às práticas deles, João Batista ficou conhecido pelo nome grego, ou seja, baptismos, ao invés de pelo rito judaico mikveh. Cada religião antiga tinha sua própria forma de batismo ou de bênção com água. Na Índia, por exemplo, que nunca adotou o cristianismo, o nome do rito é Namkaran, ou o rito de nomeação, em que o bebê era abençoado em água e recebia o seu nome. E no paganismo nórdico, ou Fornisidir, o nome do rito é Alzavatn, que também abençoava o bebê com água e nomeava o bebê. Mas por que colocar justamente a festa junina como o festão de São João, ou de João Batista no caso? Como eu já expliquei em outro vídeo sobre o Natal é originalmente uma data pagã que foi ressignificada pelo cristianismo para usurpar a data para o cristianismo e tentar substituir a festa pagã por uma festa cristã, já que era quase impossível fazer as pessoas pararem com suas festas tradicionais. E no caso do Natal, eles colocaram como sendo a data do nascimento de Jesus. Mas não existe qualquer fonte histórica e nem mesmo a Bíblia que confirme o dia em que Jesus nasceu. Então, os cristãos no século IV criaram o texto de Soltitia et Aequinotinoctia Conceptionis et Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi et Johannes Baptistae. O latim aqui está afiado, que é o texto que inventa que Jesus nasceu no Natal ou no solstício de inverno e que João Batista teria nascido 6 meses antes dele, ou seja, no solstício de verão. Lembrando aqui que eu estou falando dos solstícios de acordo com o hemisfério norte, não de acordo com o hemisfério sul, que é onde o Brasil se encontra, que nesse caso os solstícios são invertidos. Então, vemos que o Natal e a festa junina são, na verdade, festas pagãs ressignificadas como festas cristãs para tentar fazer as pessoas aderirem ao cristianismo, mudando, no caso, o nome e o motivo da festa, mas não necessariamente a data da festa em si. Todas as tradições pagãs já comemoravam o solstício de verão nessa data muito antes de qualquer contato com os cristãos. Entre os celtas, por exemplo, o nome do solstício de verão é Beltane. Entre os eslavos é Ivan Kupala. E esses festivais também usavam uma fogueira no centro e uma dança ao redor dela, como todos os Midsummer de todas as culturas antigas. E entre os germânicos, como é que era? Aí fica um pouco mais complicado, mas eu vou tentar explicar para vocês aí. Existem registros, como a Ynglinga Saga, que confirma a existência de 3 grandes blots de festivais anuais entre os germânicos. E esses 3 blots anuais eram o começo do verão, ou seguir blot na primavera, no começo do inverno
ou o Haustmanutr, ou Vaetrinetr, que era no outono, que também era considerado o ano novo, e no meio do inverno, que é o Yol, né? Que no futuro vem ser chamado de Yule e que depois vira o Natal. Na Ynglinga Saga, capítulo 8, nós encontramos a seguinte citação: Odin estabeleceu a mesma lei nessa terra, assim como ele fez em Asaland. No dia do inverno, deveria ser feito um bloat para o bom ano e no meio do inverno para uma boa colheita. E um terceiro deveria acontecer no dia do verão, um bloat para a vitória. Eu queria aproveitar aqui para facilitar o entendimento do que isso que eu acabei de falar, é que os germânicos só tinham duas estações, ou seja, eles só consideravam duas estações, que era o verão e o inverno, ou seja, o ano era dividido em 6 meses de verão, 6 meses de inverno. Mas eles dividiam essas estações também em duas partes, como meio de inverno e meio de verão. E o que eles chamavam de começo de verão é, na verdade, a nossa primavera. E o meio de verão é o verão comum. E o começo do inverno é o nosso outono. E o começo e o meio do inverno deles é o nosso inverno comum. Então, aparentemente, não existia nenhum registro de um festival de meio de verão. Lembrou ali que eu citei um de começo de verão, um de começo de inverno e um de meio de inverno. Né? Não tem um de meio de verão. Então não tinha essa citação de um festival de meio de verão. Mesmo se a gente olhar outras fontes, como o livro De Temporum Ratione, de um padre chamado Bede, ele lista que os germânicos anglo-saxões tinham esses mesmos 3 festivais que eu citei acima, né? No início do verão, no início do inverno e no meio do inverno. Ele não cita nenhum festival que seja feito no meio do verão. Mas se a gente procurar um pouco mais em outras fontes, nós acabamos encontrar que existia um festival no meio do verão entre os germânicos. Mas a única fonte que cita isso é a Olaf Saga Tryggvasonar, no capítulo 72, onde está tendo uma assembleia, né? E o rei Olaf Tryggvason, que é um cristão e é considerado o pior rei de toda a Noruega, porque ele foi o mais agressivo e o mais sanguinário de todos. Nesse capítulo, ele está negociando com os camponeses em uma assembleia, e aí vem o seguinte texto, né? Ele diz: irei ao seu lugar onde vocês fazem o maior dos bloats e verei seus costumes pagãos. Então decidiremos que costumes iremos manter e poderemos falar mais sobre isso. Quando o rei falou suavemente com os agricultores, eles ficaram mais plácidos e o debate ficou mais pacífico a partir de então. Finalmente foi decidido que um Midsummer Blotta deveria ser feito em Meire. Todos os líderes e agricultores deveriam vir como a tradição queria, e o rei Olaf deveria ir para lá também. A saga de Olaf Tryggvasonar está contida na Heimskringla de Snorri, o mesmo Snorri que escreveu a Ynglinga Saga e a Edda em prosa. Então, na Ynglinga Saga, Snorri pode ter acabado de esquecer, talvez, de ter colocado Midsummer lá. O que a maioria dos pesquisadores acha é que o Midsummer poderia ser comemorado somente na Noruega ou em outros países que não fosse a Suécia, porque no caso a Ynglinga Saga se passa na Suécia. Isso, inclusive, pode ser confirmado, porque se nós vamos ver a origem do Midsummer que existe hoje na Suécia e que tem uma comemoração com o Maypole, que é a queima de um poste com bastante decoração, eles dizem que essa comemoração veio da Alemanha, então ela é uma comemoração tardia que não existia na Suécia, e a Ynglinga Saga fala sobre a Suécia. O pesquisador Jacob Green, em seu livro Deutsche Mythology, destaca evidências de que no sul da Alemanha, onde justamente ficavam os antigos saxões, eram feitas fogueiras para um festival chamado Sonnenwende, que significa solstício de verão. Só que ele aponta que essas fogueiras foram feitas em abril e não em junho. E aqui nós encontramos um problema, pois não existem registros de fogueiras no Festival da Primavera, no caso, o Sigurblot. E em todas as outras tradições pagãs,
As fogueiras de verão eram feitas em junho, e Green ainda utiliza o nome Sun and Wind, que significa solstício de verão. Por isso, os outros pesquisadores acham que Green deve ter se enganado em suas datas para marcar o que seria o Sun and Wind. E ele diz que essa prática era absurdamente antiga e que remonta aos primórdios do paganismo germânico. Então, as fogueiras de meio de verão também eram feitas no paganismo continental. E, em algum momento, claro, né? Mas, de qualquer forma, é estranho que não seja citado, nem pelo menos, né, no livro De Tempum Rationem, do Bede, como eu falei, porque os anglo-saxões vieram do continente. A conclusão que a maioria dos pesquisadores tem e que nós podemos tomar aqui de forma mais fácil é que esse festival pode ter perdido a sua força ao decorrer do tempo, não sendo mais praticado, ou que ele era praticado somente em algumas tribos germânicas. Uma coisa que muitas pessoas esquecem é que existem mais de 180 tribos. Então, isso é uma coisa que as pessoas também costumam não levar em conta. As tribos germânicas que viviam em localidades diferentes algumas vezes tinham costumes um pouco diferentes, mesmo que seguissem mais ou menos ali, né, um certo padrão. É por isso que, por exemplo, a gente encontra nomes diferentes dos deuses, né, com diferentes grafias, podemos falar dessa forma. Então aqui a gente pode confirmar, sim, que o Midsummer era um festival em algumas tribos germânicas e que eles usavam uma fogueira, mas que infelizmente nós não temos muito mais informações sobre o que mais era realizado, apenas que ele existe e que eles usavam fogueiras. O mais próximo, talvez, que nós poderíamos chegar perto do que seria as antigas tradições das tribos germânicas seria no Midsummer que nós temos hoje em dia na Suécia, né? Que ele parece ainda conter muito desses ritos antigos, já que ele ainda dança em volta da fogueira, faz gincanas, tem o bloat e etc, etc. O historiador Ronald Edmund Hutton encontrou como sendo a data mais antiga de se fazer fogueiras para a festa de João Batista, ou seja, da festa junina, no solstício de verão, como sendo do século XII. Nos registros de Jan Belef, um teólogo e liturgo cristão. Como a Olaf Saga Tryggvasonar é do século X e as pesquisas de Jacob Green remontam a antes de 700, que é de antes dos germânicos serem atacados por Carlos Magno, então só por isso aqui nós já confirmamos que o Midsummer pagão germânico é muito inferior à festa de João Batista cristã, ou seja, muito inferior à festa junina. Sobre as comidas típicas que nós temos nessa festa, não tem muito o que falar, pois aqui no Brasil o alimento mais famoso para essa festa é o milho, e isso é uma influência indígena local, já que o costume do cultivo do milho já era natural antes mesmo dos europeus chegarem. E no Midsummer, das tradições pagãs de cada uma das localidades, sempre havia muita comida de acordo com os alimentos da época e da localidade. Então, aqui não tem muito o que se falar ou algo extraordinário, porque na verdade todos os pagãos eram muito bem regrados com comida e bebida e sempre com a comida da localidade, né? E a brincadeira de casamento que existe na festa junina e a dança de quadrilha, de onde será que vem? Isso é bem interessante. Primeiro, temos que ver que o mês de maio, entre os germânicos, era considerado o pior mês para se casar, de acordo com o livro Folklore and Customs of Rural England, na página 139. Lembrando que a Inglaterra já foi a terra da tribo germânica dos Anglos, e é daí que vem o nome Inglaterra, ou no inglês antigo, a England. Mas também era a terra dos celta-galeses. E é por isso que até hoje existe na Inglaterra não, no Reino Unido, o país de Gales, que foi o local onde os celtas acabaram se refugiando. E que até hoje tem uma língua celta, que é o Welsh, também chamado de galês ou Cymraeg. Se lembra que eu falei lá no início que entre os celtas eles também comemoravam o Midsummer e que entre eles o nome era Beltane? Mas bom, é mais ou menos sobre isso que eu estou querendo dizer. Em junho
era um ótimo mês para se casar em quase todas as tribos germânicas ou tribos pagãs. Por quê? Porque a colheita já havia sido terminada de ser colhida e ela estava fresca, o que proporcionava uma boa festa. Já em maio, as pessoas ainda estavam trabalhando no recolhimento da colheita. Por isso, os alimentos poderiam estar verdes ou não estar totalmente colhidos e as pessoas poderiam estar ocupadas. Então é óbvio que era por isso que em maio não era um bom mês para se casar. Se a gente for até em Roma, a gente também encontra que o mês de junho era o melhor mês para se casar. Por quê? Porque o mês de junho é chamado dessa forma porque ele foi chamado assim em homenagem à deusa Juno, que seria a deusa que abençoava os casamentos. Aqui no Brasil, temos o dia de Antônio de Lisboa, no dia 13 de junho, também conhecido como Santo Antônio ou o Santo Casamenteiro. Mas seu dia e mês propício para o casamento foi institucionalizado somente em 1232, um ano após a sua morte. Existe o mito de que Antônio de Lisboa era um santo casamenteiro, pois ele fez um papel, né, um papel mesmo, onde ele escreveu algumas coisas, pesar mais do que 400 moedas de prata para que uma mulher conseguisse arrumar um dote para se casar. Como no mito de Antônio de Lisboa, ele morreu no dia 13 de junho, então esse dia ficou como sendo o dia para homenageá-lo. Diversos pesquisadores suspeitam que o dia de Antônio de Lisboa foi colocado em junho justamente porque desde as culturas pagãs mais antigas as pessoas mantinham o costume de fazer muitos casamentos em junho, até mesmo em 1200, que foi quando ele viveu e morreu. E dessa forma, os cristãos conseguiam direcionar esse costume de se casar em junho, que era um costume pagão, só que direcionado agora para o cristianismo. Ou seja, foi um costume que foi ressignificado. E esse seria um dos motivos do porquê se faz esse teatrinho na festa junina como sendo um casamento, pois na dança de quadrilha original não se tem esse teatrinho de casamento, mas a dança era feita em dupla, como nós vamos ver a seguir. Mas a dança de quadrilha não vem do paganismo, olha só que interessante, mas sim vem da França. Depois da Guerra dos 100 Anos, no século XIII, começaram a ser feitos bailes com dança de salão, e um estilo de dança acabou surgindo, o estilo de dança chamado quadrilé. Foi esse o estilo que influenciou a dança de quadrilha aqui no Brasil, porque no caso a nobreza portuguesa acabou aprendendo esse estilo de dança na França e quando eles vieram aqui para o Brasil, eles trouxeram para cá. Só que ele acabou sendo ressignificado para ser colocado como uma festa mais rural para que todas as pessoas pudessem participar, já que aqui no Brasil existiam poucos nobres. E isso também era bom para aquietar os ânimos dos trabalhadores e das pessoas que estavam envolvidas aí no trabalho e na sustentação do país. Inclusive, alguns dos comandos que nós temos até hoje na dança de quadrilha da festa junina vem do francês, como a palavra en arrière, que vem de en arrière, que significa recuar ou ir para trás em francês, e a levantou, que em francês seria en avant tous, que significa todos para a frente. Existem outros comandos aí da festa junina que vêm do francês e acabaram sofrendo uma ligeira modificação por causa do sotaque do Brasil, mas eu não vou falar ele todos aqui para não deixar o vídeo grande. Então, o que podemos concluir disso tudo é que sim, a festa junina é uma festa de origem pagã e que mantém muito dos seus elementos até hoje, como a fogueira, porém que também sofreu influências cristãs, sofreu influência francesa e até influência dos indígenas brasileiros. E essa mistura toda é o que fez a nossa festa junina brasileira virar essa festa junina que nós conhecemos hoje em dia. Na verdade, é tão óbvio, mas tão óbvio que a festa junina é uma festa pagã que já tem escolas parando de chamar essa festa de São João ou de festa junina e passando a chamar ela de festa da colheita ou qualquer outro nome similar. Porque no Brasil a quantidade de protestantes tem crescido muito, tem crescido bastante mesmo, com as pessoas saindo da Igreja Católica e se tornando protestantes. E os protestantes, diferente dos católicos,
eles tentam ser menos ocidentais possíveis, ou seja, eles tentam manter ao máximo os costumes judaicos mostrados na Bíblia sem nenhum tipo de adaptação, ou com o mínimo possível de adaptação. Por isso, muitos protestantes estão impedindo seus filhos de participarem de festas juninas nos colégios, por saberem que, obviamente, é uma festa pagã. E os colégios, ou os próprios protestantes, estão tentando mudar o nome e a forma que a comemoração da festa junina é feita para que eles não se sintam tão mal enquanto eles estão fazendo aí, né, esse costume pagão. Então, os católicos geralmente nunca se preocuparam em serem tradicionais ao extremo. Na verdade, eles sempre acabam ressignificando as coisas, como vocês podem ver em qualquer tipo de pesquisa meia boca que vocês podem fazer. Porque, assim como eles fizeram com a festa junina, a palavra católico, por exemplo, vem do grego kata, que significa junto, e olos, que significa todo. Então, seria a palavra católico seria alguma coisa como aquilo que abrange todos, ou talvez até a palavra universal, já que essa palavra não existia antigamente. Ou seja, sempre foi da intenção da Igreja Católica se adaptar e se modificar a toda e qualquer outra cultura que eles entrem em contato, para assim eles se adaptarem e sempre abranger mais e mais pessoas diferentes. Todos os livros citados nesse vídeo e os livros que eu recomendo estão aí na descrição e no comentário fixado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e escreve aí nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que você tenha. Obrigado mais uma vez, valeu, falou e os deuses estão conosco.